Bem-vindos ao Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Hoje, novamente com a sócia Helena Tape Barroso e a advogada sénior Maria João da Luz, vamos conversar sobre o despedimento coletivo. A Helena e a Maria João, ambas do Departamento de Laboral e Segurança Social, vão analisar e clarificar os motivos e os mecanismos do recurso ao despedimento coletivo por parte das entidades empregadoras. Olá Maria João, boa tarde. Olá Helena, boa tarde. Hoje vamos falar sobre despedimento coletivo e eu acho que a primeira coisa antes de falarmos sobre como é que são os processos de despedimento coletivo é como é que estão os números do despedimento coletivo. Temos informações sobre isso, há estatísticas, temos a percepção de como é que o mercado está em termos de ocorrências de despedimentos coletivos? Na verdade, de facto, a DGERT vai partilhando esses dados e temos elementos até 2020, em relação a 2021 ainda não dispomos dos dados oficiais, mas se de facto, a partir de 2012, os números tinham vindo sempre a baixar, de 2019 para 2020, o número quer de despedimentos coletivos, quer de trabalhadores despedidos, praticamente duplicou. O que significa que, segundo aquilo que nos vamos apercebendo e daquilo que vamos tendo conhecimento, a tendência será para que os números de despedimento coletivo continuem a aumentar, infelizmente. Aliás, só não aumentaram porque muitas empresas recorreram a soluções de apoio, de medidas temporárias de apoio durante o período mais intenso da pandemia. Estamos a falar aqui de layoff, mas também eventualmente de outras medidas? Sim, medidas de apoio financeiro. Medidas de apoio financeiro, mas sobretudo o layoff simplificado, que depois também impedia precisamente que houvesse em simultâneo despedimentos coletivos. No fundo, a empresa que implementasse essa medida de layoff depois estava impedida, exatamente, durante um determinado prazo, de poder recorrer à figura do despedimento coletivo, ou mesmo da extinção de posto de trabalho, e, portanto, isso fez com que, pelo menos, o número de despedimentos coletivos em 2020 não fosse ainda maior do que aquele que veio a ser, que já foi bastante grande, cerca de quase 8 mil trabalhadores, segundo os dados da DGERT, 7 mil e tal trabalhadores foram despedidos. Os dados são em número de trabalhadores e em número de despedimentos, de processos e em número de despedimentos. Temos estado aqui a falar de processo de despedimento coletivo. O despedimento coletivo tem um conjunto de fases, tem um procedimento, há formalidades que têm que ser respeitadas, não é? Como é que se estrutura o despedimento coletivo? Antes de mais, antes de ir direto à resposta, acho que é importante distinguirmos, porque também ouvimos muitas vezes falar, entre distinção de posto de trabalho e despedimento coletivo. Na verdade, a distinção entre um e outro reside no número de trabalhadores abrangido pelo procedimento. Uma empresa, uma micro ou uma pequena empresa, se despedir pelo menos 2 trabalhadores, já será um despedimento coletivo. Caso contrário, será extinção. Menos do que isso, extinção de posto de trabalho. Uma média ou grande empresa, se despedir pelo menos 5 trabalhadores, também já será um despedimento coletivo. Portanto, uma empresa dessas, se forem apenas 3 os trabalhadores abrangidos, até seria 4, uma extinção de posto de trabalho. Seria uma extinção de posto de trabalho, exatamente. Portanto, agora focando-nos no sistema, no regime no procedimento do despedimento coletivo. Temos uma comunicação inicial, em que, no fundo, a empresa ou a entidade empregadora comunica à estrutura representativa de trabalhadores, em regra, a Comissão de Trabalhadores, uma série de elementos que a lei impõe. Se não houver uma Comissão de Trabalhadores... Se não houver uma Comissão de Trabalhadores, a lei indica que deve ser notificada a Comissão Intersindical ou as comissões sindicais da empresa relativamente às estruturas sindicais que abrangem outras estruturas representativas. Exatamente, que representem esses trabalhadores. Não existindo, os próprios trabalhadores são convidados, trabalhadores esses abrangidos pela intenção de despedimento, são convidados a constituir uma comissão ad hoc para poder... Especificamente para aquele propósito. Exatamente, para poder acompanhar aquele procedimento. Nessa comunicação inicial são prestados uma série de elementos, mas os principais seriam, agora para simplificar, os fundamentos, portanto as razões que levaram a empresa a ter que recorrer a esta medida, que é sempre uma medida extrema, e por isso têm que ser indicadas as razões, ou o encerramento de uma secção da empresa, ou motivos tecnológicos, económicos, e razões que se enquadrem naquilo que são os motivos que, nos termos da lei, podem permitir o despedimento coletivo. Exatamente, a lei também fixa quais são os motivos admissíveis
para se poder recorrer ao despedimento coletivo. E, por outro lado, tem que haver também a indicação dos critérios de seleção dos trabalhadores afetados pela medida. Portanto, perceber porque é que é aquele trabalhador afetado e não outro por esta intenção de despedir. Ou seja, numa lógica de que eu posso ter vários postos equivalentes, exatamente, mas não vou reduzir todos, apenas alguns, e portanto os critérios de seleção... Há que perceber porque é que foram uns os trabalhadores abrangidos pelo despedimento e não outros. Exatamente. Em relação aos critérios de seleção, aí também se distingue um bocadinho o procedimento da extinção, mas... E são os critérios de seleção, daqui a bocadinho se calhar vamos falar um bocadinho sobre o tema dos critérios de seleção. Depois temos uma outra fase que é muito importante, que é a fase também, são todas importantes, mas que é a fase de informações e negociação, portanto em que a empresa que manifestou esta intenção de despedir se disponibiliza e tem essa obrigação por lei de reunir com essa estrutura representativa dos trabalhadores para prestar as informações que entendam necessárias, que sentem que não foram devidamente esclarecidos com a informação que já foi prestada inicialmente e abrir-se à negociação. Negociação essa que visa, entre outras, mas sobretudo, a aplicação de medidas alternativas ao despedimento. Estas reuniões, só acrescentar, estas reuniões costumam ter sempre a presença de um representante do Ministério do Trabalho, que também tem esse papel de tentar, junto com a empresa e junto também da estrutura representativa dos trabalhadores, encontrar soluções que mitiguem ou evitem o despedimento. Mas então, quando falamos na fase de informações, está claro, negociação, não estamos a falar, por exemplo, só em negociar compensações superiores àquelas que decorrem da lei ou é outro tipo mas de não negociação. Só. Também se discute, tendo que se avançar para uma decisão de despedimento, se podemos oferecer, as empresas podem oferecer condições majoradas face àquilo que a lei estipula, mas o grande objetivo, na verdade, também passaria e, sobretudo, por encontrar soluções conservatórias do vínculo laboral. Isso seria o ideal, não é? Agora, o que é que os dados também nos têm vindo a revelar, e isto também é interessante perceber, é que esta comunicação inicial, em que revelamos o número e na verdade, quem são, ou da intenção de despedir, portanto, no fundo indicamos quantos trabalhadores temos intenção de despedir, depois face àquilo que vem a ser a decisão final, portanto, os trabalhadores efetivamente despedidos, os números estão muito próximos, o que tem também revelado... O que significa, se bem percebo, que os números revelam que a intenção, uma vez manifestada essa intenção de despedimento através de um processo de despedimento, na prática, praticamente o mesmo número de trabalhadores acaba por ser afetado efetivamente pelo despedimento. Os dados revelam que o número de trabalhadores despedidos é menor do que a intenção manifestada, mas é reduzido em cerca de 6%, 7%. Portanto, também haveria que pensar ou repensar outras maneiras de mitigar os despedimentos, que quando já se chega a esta fase dificilmente se inverte a decisão já pensada. Mas há outras alternativas, ou seja, porque é que se recorre tanto aos despedimentos coletivos e não há outras alternativas, sobretudo nestas situações de crise, não há outras alternativas na lei? E existem outras alternativas, o próprio layoff já existia na lei, não foi uma novidade da situação pandémica. A grande novidade, por exemplo, em tempos de Covid, foi a simplificação do processo. Portanto, pôde recorrer-se a uma facilitação. Facilitou aquilo que também, talvez da nossa experiência, podemos também notar, é que outras soluções também são de difícil implementação, também requerem um grande procedimento. E não é fácil as empresas também, em dificuldades, procurarem esses outros caminhos alternativos com custos. Uma última pergunta muito rápida, que é, face àquilo que se está a passar nos tribunais, quando são levados a ter que decidir sobre um despedimento coletivo, se foi lícito, se não foi lícito, estamos a ver alguma evolução também? Diríamos que sim, na verdade notamos isso. Se anteriormente o foco estava muito no critério de seleção, de perceber porque é que tinha sido aquele trabalhador afetado, também sentimos que por parte dos tribunais tem havido uma preocupação crescente em perceber efetivamente as razões, os motivos que levaram àquele despedimento. Portanto, enfim, ainda vamos... Portanto, maior exigência também nisso. Exato. Olha, obrigada Maria João, este é um dos temas que provavelmente tem sido mais falado nestes tempos de pandemia.
Espero que tenha sido útil e vamos nos encontrar provavelmente. Muita matéria haveria ainda de falar sobre estes temas, mas espero que estes pequenos apontamentos tenham ajudado a elucidar um pouco. E vamos nos encontrar provavelmente no próximo podcast. Adeus, obrigada.